Você já se perguntou por que nós sentimos medo? Da onde vem o medo? Será que o medo ele é bom ou ele é ruim? Como que ele afeta o nosso corpo, como ele afeta nossos pensamentos e como ele nos ajuda ou atrapalha em certos momentos, porque em alguns momentos ele pode estar te impedindo então de avançar na vida e em outros momentos ele pode estar protegendo a sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Igor Braz e hoje nós vamos falar sobre o medo. O que é o medo? O medo, na verdade, ele é uma resposta natural do nosso organismo perante as situações da vida, do cotidiano. Em alguns momentos esse medo ele pode ser um medo real, e em outros momentos ele é apenas um medo imaginário. A grande maioria dos problemas que nós temos, na verdade, não é com o medo real, mas o que nos mantém muito mais paralisados é o medo imaginário, e é esse que a gente vai se aprofundar ao longo do caminho. O medo real, se a gente for parar para analisar ao longo da história, nós estamos aqui hoje por causa do nosso medo. Porque pensa comigo, lá atrás os nossos ancestrais que viviam, alguns viviam nas cavernas, depois foram passando e foram evoluindo, se eles não tivessem essa resposta automática do corpo em relação ao medo, em relação aos perigos daquela época, provavelmente não existiria a nossa geração. Então nós estamos aqui hoje por causa dos nossos ancestrais e por causa do medo que eles sentiam. Claro que existe um balanceamento entre o medo real e o medo ilusório. Hoje em dia o que a gente vê muito na nossa geração e ao longo da nossa evolução é que esse medo foi evoluindo. Em vez de ser medo real, o medo imaginário começou a tomar conta muito mais do que os medos reais. Então, esse medo imaginário, ele é um sofrimento que nós temos hoje, que são os geradores de ansiedade, que geram diversos transtornos na nossa vida, porque as pessoas vivem sob estresse, sob tensão, por causa da raiz do medo. Tá? Então, se a gente for pegar na evolução, o medo foi algo muito benéfico para a nossa jornada, para a nossa vida. Né? E o que acontece com o nosso cérebro quando sentimos medo? O nosso cérebro ele tem um sensor chamado amígdala, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Já tem alguns estudos que mostram que a parte emocional ela tem uma velocidade muito maior do que a parte racional. Então, quando a gente passa por uma situação, até existe um nome que às vezes a gente pode chamar de sequestro emocional, um perigo muito grande que acontece. Nós temos nossos sensores, que é a visão, a audição, o olfato, que é nós percebemos o mundo através desses nossos sensores, né? Através aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente sente. E a amígdala, ela tem um acesso muito mais rápido, é como se fosse um atalho para receber essas informações. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, que a gente, por exemplo, tomou um susto, o que aconteceu? Aconteceu que em alguma situação essa informação chegou muito mais rápido na nossa amígdala e fez com que a gente tivesse essa reação espontânea de ter tomado um susto, ter sentido um medo repentino. Até que as informações mais completas cheguem ao nosso córtex pré-frontal, que é a parte racional. Então a gente tomou o susto, aí levou um certo tempo até que a minha parte racional olhou e entendeu que aquilo de fato não era algo passível de medo real, que aquilo foi apenas um susto. Então, só que em situações reais de medo, ou em situações reais em que as nossas emoções elas tomam conta, então muitas vezes a gente na vida vai pensar assim, eu agi de uma certa forma e eu não precisava ter agido dessa forma. Eu deixei a emoção me guiar, fui apenas pela emoção e esqueci a razão. Por que isso acontece? Por causa desse atalho que a gente tem no nosso cérebro, então, que absorve, até tem um livro do Daniel Goleman que se chama Inteligência Emocional, onde ele fala isso, né? Então existem situações onde nós vamos sofrer o sequestro emocional, que é onde a gente vive, então, com essa parte do medo e ela toma conta e não deixa que a nossa parte racional assuma de fato o controle, fazendo com que a gente faça as coisas pelo racional. A gente acaba sofrendo e deixando esse emocional tomar conta. E isso
em longo prazo acaba se tornando uma prisão. Então tem muitas pessoas hoje que vivem presas nessa prisão emocional, com medo de fazer as coisas, medo de, eu tenho medo de abrir o meu negócio, eu tenho medo de sair desse emprego que eu não gosto, seja lá o que for que a gente sinta medo, nós condicionamos então o nosso cérebro a sentir esse medo. E também tem um ponto que a gente precisa levar em conta, que é quais as informações que eu fui nutrindo na minha mente. Porque nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Então, de acordo com aquilo que eu nutro, né, que aquilo que eu trago de conteúdos que eu consumo, o que eu estou assistindo, lembra? A nossa mente, né, ela capta informações através dos nossos sensores, que é a visão, a audição, os sentidos, né, os nossos 5 sentidos. Então, esses sentidos eu preciso aprender a usar ao meu favor. Então, quando eu fico assistindo só notícias ruins, só ouvindo informações desnecessárias, e uma coisa que é interessante, a grande maioria das pessoas tem esse ímpeto natural de disseminar informações negativas. O que é esse ímpeto natural? Hoje eu frequento diversos lugares, converso com diversas pessoas, e de acordo com o que a pessoa diz, a gente consegue entender um pouco sobre a mentalidade dela, sobre o funcionamento da mente dela. Então, em alguns lugares que eu vou, a grande maioria das pessoas está falando sobre negócios, desenvolvimento, conhecimento, buscando uma evolução. A gente não gasta tempo, geralmente a gente não gasta muito tempo, falando de tragédias, quem morreu, fofoca sobre a vida dos outros, sobre coisas negativas. Por quê? Porque não faz sentido. Só que a grande maioria, a gente, né, sem perceber, a gente acaba fazendo isso. Então, em algum tempo da minha vida, talvez eu fiz isso também, que por falta de assunto, por falta de estar fazendo algo que é em prol da minha evolução, estudando, seja sobre um livro, seja sobre um documentário, seja lá o que for, a gente acaba, para ter assuntos, a gente acaba pegando os assuntos que estão acontecendo à nossa volta. Só que a maioria das pessoas, em vez de olhar as coisas boas, na verdade isso aí a mídia já entendeu isso, que coisas positivas não chamam atenção. E o que as pessoas fazem? Notícias negativas. Porque se a gente parar para analisar, quantos aviões que decolaram e pousaram no seu destino, quantos carros, quantas pessoas saíram para trabalhar, milhões de pessoas, e chegaram em casa de tarde. Então, essas coisas boas que acontecem não são noticiadas, porque isso não gera a nossa atenção. O que gera a nossa atenção é o medo. O medo nos chama mais atenção do que coisas boas, coisas positivas. Então a mídia, entendendo isso, o que ela faz? Ela vai criar notícias, ela vai noticiar só o que aconteceu de ruim, porque é isso que chama a atenção das pessoas. E pode perceber que isso é um ímpeto natural. É natural que a gente está ali olhando várias coisas boas, daqui a pouco aparece aquela notícia negativa, aquilo tende a nos puxar. Então eu me policio muito nisso, estou falando isso porque eu sei como é que funciona. Então às vezes a gente tende a clicar numa notícia negativa. Bah, como assim? O que aconteceu? Né? Bah, aconteceu um acidente. Nossa, aí o que acontece? A gente tende a acreditar que eu preciso estar informado, eu preciso saber o que está acontecendo, porque eu quero me prevenir. Só que, na verdade, na maioria das vezes, aquela notícia não vai fazer com que a gente nos previna. Vai fazer com que a gente sinta mais medo, vai nos impedir, muitas vezes, de continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer por causa do medo. Então, muitas pessoas estão presas nesse medo hoje e nem sabem por quê. Estão presas no... E não quer dizer que coisas ruins não aconteçam, tá? A gente não tô aqui para dizer assim, não, a gente não... Não, é interessante a gente saber algumas coisas, mas a gente não precisa ficar buscando isso todo dia, a gente não precisa estar falando sobre isso a todo momento. Então tem aquele... não é de hoje, né? Que às vezes a gente vai, chega num lugar, chega alguém para falar contigo, e diz, nossa, tu viu quem é que morreu?
Esses dias eu, por acaso, encontrei uma senhora, tem um parque aqui na minha cidade, onde a gente vai, né, para fazer corrida, caminhada, essas coisas, e encontrei uma senhora, eu nunca tinha visto essa senhora na minha vida. Ela tem, acho que 80 e poucos anos ali, a idade, praticamente a idade da minha avó, ou 90, se não me engano, eu sei que ela tinha uma idade bem avançada. E ela chegou, começou a conversar e tal. E aí ela começou a falar, pois é, isso aqui, tu viu quem morreu? É, não sei, mas eu não conhecia ninguém que ela estava falando, mas eu dei assunto em questão de respeito, né? Uma senhora de idade, a idade para ser minha avó, é. E aí eu dei assunto para ela, escutei ela, na verdade, eu a ouvi. E ela foi falando, né? Nossa, meu amigo tal, amigo tal. E praticamente 90% das coisas que ela falou eram sobre pessoas que já haviam morrido. Claro que na idade dela também, com 90 anos, provavelmente, sei lá quantos por cento das pessoas que a gente conhece, né? Eu com 90 anos nem imagino quais são as pessoas que vão estar vivas ainda nessa época. Talvez meus amigos também nem estejam, né? Então, eu entendo em certa parte isso, mas a gente não pode alimentar a nossa mente com essas coisas negativas. Então, em algum momento a gente não sabe, mas a partir daquele momento que eu sei que isso vai me gerar uma angústia futura, vai me gerar um transtorno futuro, eu aprendo a ter uma dieta. Então a gente precisa entender que a nossa mente, ela funciona que nem o nosso estômago, né? Assim como a gente precisa cuidar o tanto de açúcar que a gente consome, assim que a gente precisa cuidar dos alimentos para que a gente tenha, né, colesterol, manter a nossa dieta em dia para que o corpo funcione, da nossa cabeça a gente também precisa fazer uma dieta. Existe uma dieta que vai nos ajudar a manter a nossa saúde mental em dia, vai nos ajudar a manter a nossa mente em um pleno funcionamento. E quando eu opto por comer esses alimentos negativos, de notícias ruins, de ficar fazendo fofoca, de ficar pensando mal sobre alguma coisa, isso vai alimentar cada vez mais essa minha dieta. E aí, o que eu vou fazendo? O meu cérebro vai funcionar a partir disso, né? Tem um ditado que diz assim, ó, você é aquilo que você come, e a gente também consome conteúdos mentais, e esse é o principal de tudo, né? Às vezes o alimento cuida da nossa parte física, mas nós temos a parte mental. Nós temos a parte mental e a gente precisa aprender a fazer a dieta correta, porque e eu estou falando isso de experiência própria, porque quem não me conhece, eu tive diversos transtornos, tive diversos problemas há um tempo atrás, ali na minha adolescência, e ao longo dos anos eu fui estudando, fui entendendo o funcionamento da mente, como que as coisas funcionam, por que umas pessoas fazem algumas coisas e outras não, e eu percebi na minha vida a mudança a partir do momento que eu comecei a o quê? Aumentar o nível de consciência, comecei a olhar para a minha vida, comecei a entender o funcionamento dessa máquina aqui, porque eu costumo dizer que nosso cérebro e nosso corpo, essa parte física que a gente vê, ela é uma ferramenta e a gente precisa aprender a utilizar ela. Então, assim como o carro precisa de gasolina, e existe gasolina ruim, gasolina boa, o nosso cérebro também precisa de combustível, a nossa mente precisa de combustível. Então, por que umas pessoas são mais motivadas e outras não? Por que umas pessoas parecem que são mais corajosas e outras não? Isso depende do combustível que foi colocado para dentro. Então, a gente precisa começar a olhar para isso e se perguntar, será que de fato eu assisto o jornal todo dia? Eu estou acompanhando as notícias negativas que estão acontecendo? Quais são as notícias positivas? O que tem de bom hoje que eu consegui olhar e perceber? Entende? Só que isso acontece o quê? Isso acontece de maneira automática. O nosso cérebro vai sendo sequestrado por essas informações. A gente não percebe isso, né? A gente tem a mente novamente, a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. E a gente vai sendo sequestrado por essas informações, por essa nutrição que a gente vai colocando para dentro, e sem perceber a gente acessa uma frequência mental negativa. Talvez já deve ter ouvido falar em frequência mental. É mais ou menos isso, já foi comprovado que nossos pensamentos têm vibrações, frequência, então a gente começa a entrar nessa vibração baixa, nesse estado de frequência baixa. E aí começa a ansiedade, tem a questão da depressão,
tem a questão das doenças psicossomáticas, que a gente sabe que existe também, que é quando o nosso corpo começa a reagir e a gente nem sabe o que está acontecendo. E isso acontece demais na nossa geração que a gente está, devido a esse excesso de informação que a gente tem, a velocidade como as informações chegam até nós, aumenta esse processo, né? Porque pensa comigo, há um tempo atrás, há anos atrás, a gente não tinha acesso a essa velocidade de informação. Então a gente ia saber o que tinha acontecido 1, 2 semanas depois do acontecido, porque chegava através de carta, ou era, né, a gente tinha acesso a um pequeno campo de informação das coisas que aconteciam no nosso vilarejo, no nosso bairro. Só que com essa nossa evolução da tecnologia, a gente tem acesso muito fácil, muito rápido às coisas. Então hoje aconteceu um acidente, já tá o vídeo rodando na internet. Às vezes, né, eu não sei os grupos que você frequenta, o grupo de WhatsApp também influencia, os grupos de network, aonde você está andando, né, com as pessoas que você está andando. Então às vezes acontece um acidente ou uma tragédia, às vezes você recebe o vídeo no seu celular. Tá ali o vídeo no seu celular, você vai olhar, às vezes uma mensagem achando que é algo que a pessoa te mandou, você vai olhar, é um vídeo de uma tragédia. E aí você clicou e assistiu aquilo. E essa informação que você assistiu dessa tragédia, seja vídeo de alguém violentando o outro, é assalto, e tem de tudo. O que vai acontecer? Esse vídeo, essa imagem, vai ficar guardada dentro da sua cabeça. Igor, já faz 1 ano que eu assisti, eu já nem lembro mais o que eu vi. Você talvez não tenha na consciência o que você viu, mas tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, fica guardado no nosso inconsciente. Só que o nosso inconsciente não esquece. Então, muitas vezes eu vou apenas sentir o medo, vou apenas sentir uma angústia, só que eu não sei de onde veio. Eu estou me sentindo angustiado, não sei porquê. Estou aqui na minha casa, não tem perigo nenhum aqui, tá tudo certo, mas mesmo assim eu preciso conferir minha porta ali. Eu preciso deixar, tá tudo fechado, né? Eu tenho medo de talvez deixar minha porta aberta. Eu tenho medo, claro que eu não estou dizendo que não exista perigos, né? Depende de onde você mora. Existem sim, de fato, né, assaltantes, existe roubo, a gente sabe que existe a maldade, só que muitas vezes a gente não tem uma necessidade real de estar nesse sentimento, né, nessa angústia, nesse apavoramento. Né? Isso ali é muito ligado à nossa mente e ligado como que a gente nutriu a nossa mente. Como controlar o medo? Isso não é de hoje que a gente vem buscando soluções, a gente vem buscando possibilidades de controle do medo. Como que eu faço para controlar o medo? Uma das coisas que para mim fez muito sentido ao longo dos anos foi estudar autoconhecimento. Porque pensa comigo, geralmente nós temos medo do desconhecido. Então, tudo aquilo que eu não conheço, tudo aquilo que eu não sei, eu sinto medo, eu sinto desconforto. Por isso que às vezes a gente fala da tal da zona de conforto, mas na verdade se chama zona de segurança, que é como se fosse um círculo, que é onde eu já estou me sentindo confortável dentro daquele lugar, que é o meu território, é o meu ambiente, eu já sei as coisas que eu preciso fazer, eu já sei como que funciona. Então, autoconhecimento, ele vai te expandindo essa nossa zona de segurança. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho autoconfiança, mais coragem eu tenho para enfrentar os desafios, mais eu conheço sobre pessoas, mais eu consigo me posicionar no mundo. Então, esse autoconhecimento, que para mim foi o que me ajudou e que me ajuda até hoje, vai continuar também me ajudando, ele vai me trazendo quais são as coisas que de fato eu sou bom, quais são minhas habilidades, quais são as minhas fraquezas, por que eu tenho medo, quais são os medos que eu tenho. E aí eu trago para o racional. Esse medo que eu tenho aqui, coceira. Esse medo que eu estou sentindo, ele é real? Ele faz sentido? Ou ele é um medo baseado numa ilusão que eu mesmo criei? Então, a gente entendendo o funcionamento da mente, esse autoconhecimento, a gente vai conseguindo ter uma visão mais ampla das coisas.
Não quer dizer que eu não sinta medo, claro que eu sinto medo, é natural, eu sou um ser humano, só que a diferença é qual que é a estratégia que eu vou usar para fazer aquilo que eu preciso fazer mesmo com medo. Qual que é as pessoas que eu vou acompanhar, como que eu vou nutrir o meu cérebro para que eu consiga avançar a partir do medo. Então, existe o termo que a gente fala da Matrix, né, que é o mundo, ai, coceira. Que, na verdade, o nosso mundo ele é muito mental. Né? Existe o mundo real e existe o mundo ilusório, que é o nosso, nós criamos esse mundo, que é a partir das minhas percepções. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o medo, que esse aqui, eu acho que é uma das coisas que mais me impactaram quando eu consegui perceber na minha vida. O que é? O medo, ele é aprendido. Então, existe um medo real das situações, que é o nosso instinto, mas a grande maioria dos medos, a maioria desses medos, ela é aprendido. Então, a gente aprende a ter esse medo. Vou dar um exemplo. Existe um medo que se chama hereditariedade social. Tem um livro do Napoleão Hill, não sei se você já leu, mas tem um livro do Napoleão Hill que ele conta uma história que nos fundos da casa dele tinha um ninho de pássaros. Eu não lembro qual a espécie dos pássaros, mas ele tinha um ninho de pássaros e ele olhou, observando pela janela, ele viu que tinha filhotinhos. E um certo dia ele resolveu caminhar e ir até esse ninho para olhar, para ver. E ele chegou lá e tinha alguns filhotes, os filhotes tranquilos, sem sentir medo nenhum. Ele pegou um dos filhotes, botou na palma da sua mão e o filhote ficou tranquilo ali. Não sentiu medo, não sentiu nada. Quando ele se afastou do ninho, ele viu que a mãe desses pássaros voltou e começou a fazer um monte de barulho, né? Como se parecia que ela estava dando um sermão neles, né? Piando ali, fazendo o barulho dela. Parecia que ela estava brigando com seus filhotes e ensinando alguma coisa para eles. No outro dia, quando ele foi se aproximar do ninho novamente, ele chegou lá, o ninho estava vazio. O que acontece? Aquele sermão que a mãe dos filhotinhos estava dando, ela estava ensinando para eles que não devemos ficar perto dos humanos, que eles fazem mal, seja lá o que ela falou para eles. Mas ele disse que funcionou, porque no outro dia, quando ele estava chegando perto, ele viu que os filhotinhos sumiram. Então, o que acontece? Isso é hereditariedade. Porque se a gente analisar, a maioria dos nossos medos não é nossos medos. A gente aprendeu a sentir medo, então por isso que a gente fala muito sobre crenças, né? Qual que é a sua crença, o que você acredita, porque se a gente for analisar, a gente pegar e somar os membros da nossa família, olhar para os nossos pais, irmãos, tios, toda a nossa história da nossa família, ou cuidadores, né? Se você morou com... Às vezes tem pessoas que têm cuidadores, mas é os ambientes onde você cresceu. E você observar os medos que eles têm, provavelmente eu também tenho. Então, Igor, eu não sei quais os medos que eu tenho. É só você conversar com seu pai, perguntar sobre medos ou observar como que ele fala, como que ele pensa. Nós tendemos a ter isso enraizado no nosso interno. Então, muitas vezes eu não concordo com meu pai, eu não concordo com a minha mãe, não concordo com a minha família, mas internamente eu tenho muitas coisas enraizadas sobre a vida. Tenho muitas coisas, muitos preconceitos que veio de família. Preconceito sobre dinheiro, sobre capacidade. Então, muitas vezes, eu estou falando de experiência própria, achar que não sou capaz, achar que eu não sou bom o suficiente, achar que porque eu vim de uma família pobre, que não tinha dinheiro, eu não posso frequentar certos lugares, eu não posso ter certas posses, né? Não posso ter um carro legal, não posso ter uma casa legal. E isso, muitas vezes, é uma crença interna. A gente não consegue perceber isso. A gente age, tem comportamentos que nos impedem de alcançar esses objetivos, então a gente tem comportamentos que nos impedem de ter uma prosperidade financeira, de ter um conhecimento, de acessar lugares, de conversar com pessoas, né? Por quê? Porque em algum momento aquilo está no nosso interno, aquilo foi introduzido por alguém e isso não foi feito por maldade, mas pelo nosso ciclo de convivência, a gente se molda por isso, né? Então a gente, quando é criança, a gente não sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. A gente vai se moldando
pelas pessoas que estão nos ensinando. Então isso a gente precisa aprender. O autoconhecimento, ele nos traz isso também, né? Eu gosto de falar que esse autoconhecimento, ele começa a nos trazer isso à tona. Cara, o que de fato eu acho que é certo, que é errado, ou ele traz à tona o que de fato, será que esse é um medo real ou um medo ilusório? Será que isso veio de mim ou veio da hereditariedade social da minha família? Então muitas pessoas vivem hoje com esse medo extremo, só que se a gente for olhar para a linhagem da família, a família também tem. É os mesmos medos, né? É como se fosse, a gente gosta de falar que é a maldição, é passado de família em família, né? Uma herança familiar. Então o modo de pensar nosso, a gente precisa começar a olhar para isso. Cara, qual a minha maneira de pensar? Por exemplo, o empreendedorismo, né? Tem pessoas que a família não teve nenhum empreendedor, e daí quando a pessoa vai empreender, as pessoas dizem, não abre negócio, não mexe com isso, porque isso dá problema, porque isso, porque aquilo, né? Então sempre vão ter essas crenças enraizadas que vão passando de pessoas para pessoas. E quando a gente trabalha então autoconhecimento, trabalha a nossa mentalidade, a gente passa por esses processos, a gente consegue de fato observar o que é meu e o que não era meu. O que eu estava carregando aqui? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Aí tu vai olhar para a família faz do mesmo jeito. Eu tenho um outro exemplo aqui de uma história para a gente entender como é que funciona esse medo hereditário. Tinha uma mulher, ela se casou, ela e o marido dela moravam junto há tempo já, e a esposa falou assim, ó, eu vou fazer uma receita de família. E eu não lembro se era pernil a receita. E ela disse, eu vou fazer a receita de família. E tá. E ele e o marido conversando com ela e tal, ela pegou o pernil e ela ia picar o pernil no meio. E o marido dela perguntou assim, por que você vai picar o pernil? Por que você não coloca o pernil inteiro na panela? E ela disse, eu não sei. Na verdade, essa receita eu aprendi com a minha mãe e ela sempre fazia assim. Aí o marido curioso falou para ela assim, vamos ligar para sua mãe. Eu fiquei curioso agora, eu quero saber por que precisa picar o pernil para fazer a receita. Ligaram para a mãe dela e a mãe dela falou para eles assim, ó, eu aprendi a fazer com a minha mãe. Minha mãe fazia assim. Na verdade, eu nem sei por que eu picava o pernil também. E por felicidade deles, a avó ainda estava viva, ligaram para a avó. Ô vó, tudo bem com a senhora? Tá, não sei o que, ô vó. Aquela receita do pernil, por que a senhora picava o pernil? Não dá para fazer com o pernil inteiro? E a avó respondeu, sim, dá para fazer o pernil inteiro. Eu só picava o pernil porque a minha panela era muito pequena. Não tinha como fazer inteiro. Então entende só como é que funciona? A gente veio seguindo padrões, né, de família, padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de ações. Isso nos traz um resultado. E muitas vezes a gente não questiona isso. A gente não questiona por que eu estou picando o pernil para fazer a receita, sendo que dava para ter feito inteiro, entende? Então a gente precisa aprender a pensar dessa forma. E estamos chegando ao final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deixa também o seu comentário. O que você achou do vídeo? Fez sentido, não fez sentido para você? Teve algum insight a partir desse vídeo? E segue o canal para receber os próximos conteúdos, que a ideia agora vai ter uma série de vídeos onde nós vamos falar sobre desenvolvimento humano, sobre mentalidade, psicologia, filosofia, negócios, tá bom? Então, até o próximo vídeo.